Bom, acho que todo mundo já entrou. Vocês veem minha tela? Tudo certinho? Sim, tô vendo. Boa. Bom, bom dia, pessoal. Muito bem-vindos. Meu nome é Giovana. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um pouquinho sobre DocSign, a integração DocSign com Salesforce. Eu gosto muito de falar sobre tecnologia, falar sobre ferramentas do mercado, e esse webinar é mais para a gente entender como que a gente pode impactar as nossas tratativas nos acordos que a gente tem dentro da nossa companhia, né? A gente vai falar sobre assinatura, mas ela não faz parte do foco aqui, né? Esse webinar não é sobre como assinar um PDF. A gente vai mencionar como que a jornada de acordo pode enriquecer a o processo de vocês, como que a jornada de acordo pode ser mais ágil, como que a jornada de acordo pode ter melhorias aí dentro da organização de vocês. Hoje a nossa conversa é sobre tudo aquilo que acontece antes da assinatura e tudo aquilo que acontece depois dela, né? Porque quando a gente está falando de uma indústria farmacêutica altamente regulada hoje, né? Acho que é o mercado mais regulado que existe. Então, formalizar um documento com uma assinatura não é só uma parte da história, né? O maior desafio de uma farmacêutica é garantir segurança, controle, rastreabilidade, governança, evidência, né, durante todo o ciclo de vida do acordo, do documento. E é essa visão que eu quero construir hoje com vocês, né? Mas antes da gente falar propriamente em si, eu quero falar um pouquinho sobre a Make It Simple, né? A Make It Simple atualmente é um spin-off, né, a Make It Simple nasceu como um spin-off da Vermont, com um propósito muito claro de transformar a tecnologia em simplicidade para as empresas. Como o nosso próprio nome já diz, né? Make It Simple. Então, ao longo desses 15 anos, essa visão foi ganhando escala, foi ganhando experiência, profundidade. Nesse período, a gente executou mais de 1.200 projetos, a gente apoiou mais de 400 clientes, 450 clientes da nossa base. Hoje a gente conta com um grupo de mais de 400 colaboradores, mas mais importante do que números é a nossa trajetória que a gente construiu ao longo desses anos, né? A gente é parceiro oficial da Salesforce aqui no Brasil. Nós participamos de projetos extremamente relevantes para a América Latina. Um é com a Xê, né? Nós implementamos o maior projeto de CRMs para as farmacêuticas da América Latina. Então, nós estamos muito acostumados com desafios e como contornar esses desafios para que a tecnologia consiga facilitar o dia a dia das pessoas, consiga a como que eu posso dizer, tirar as barreiras e que o fluxo, a jornada das operações de vocês fiquem cada vez mais eficientes, né? E é justamente essa combinação entre conhecimento de negócio que a gente tem, experiência, a tecnologia, a capacidade de implementação que a gente traz para as empresas, a gente vai falar da nossa conversa hoje, né? Dentro desse ecossistema de soluções, vocês podem ver, a gente é parceiro da DocSign, a gente é parceiro da Zendesk, da HubSpot, da Salesforce, por aí vai, da Monday e por aí vai, tá? Acho que é um áudio de alguém que tá vazando, não sei se a gente conseguiria fechar. Bom, a DocSign, que muita gente conhece, a gente pode fazer um teste muito rápido. Quando eu falo DocSign, qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês? Provavelmente assinatura, né? E faz todo sentido, porque durante muitos anos a DocSign praticamente virou um sinônimo de assinatura eletrônica. Só que existe uma mudança há alguns anos muito importante que vem acontecendo na DocSign. A DocSign ela ampliou a sua estratégia e hoje ela não gerencia só a assinatura, mas tudo que envolve a assinatura, todo o processo antes, todo o processo depois. O princípio é bastante simples. Então, em vez da gente olhar só o momento em que duas pessoas assinam um acordo, a gente vai olhar para todo o processo do acordo, em criar, em revisar, em negociar, em aprovar, em formalizar, em encontrar, armazenar, interpretar, acompanhar, renovar, gerenciar todas as obrigações que nascem depois de um contrato.
Então, é muita coisa hoje que a DocSign faz. Não se resume só a duas assinaturas de duas partes, né? A DocSign, eu gosto de concentrar ela em três palavrinhas, em três grandes movimentos: Create, Commit e Manage. O que que isso significa? Criar, formalizar e gerenciar. E percebam, a assinatura está aqui, no meio de um montão de coisa que ela faz. Ela só deixou de ser a história inteira da DocSign. Então, hoje a DocSign ela se posiciona como uma plataforma para conectar tanto a criação, a formalização e a gestão posterior desses acordos, né? E isso enriquece muito com as integrações aos sistemas de negócio da companhia, como a gente vai mencionar hoje na Salesforce. Então, durante esse webinar, eu quero falar de webinar de DocSign, mas eu quero muito que vocês tentem abandonar por alguns minutos aquela imagem de ferramenta que manda o PDF para alguém assinar. Porque hoje, justamente, essa imagem mudou. Essa DocSign não existe mais, tá? E por que que Salesforce está nessa conversa aqui? Aqui é uma pergunta natural que pode surgir para quem não está nesse mercado de farma, mas hoje, para muitas empresas, se não todas, utilizam Salesforce. E eu não vou explicar aqui o que é Salesforce, porque é gastar o nosso tempo de algo que vocês já conhecem. Mas o ponto que importa aqui, porque que Salesforce está nessa discussão, é pensar em tudo aquilo que o Salesforce já concentra dentro da companhia de vocês. Hoje ele concentra muitos dados, como conta, contato, relacionamento, histórico, oportunidade, interação entre profissionais e organizações de saúde, processos comerciais, dados, workflows, aprovação, solicitação. Então, dependendo até da companhia, tem outras coisas ainda mais, né? A gente está no dia a dia com as farmas e a gente sabe o tanto de dados e complexidade que hoje tem, né, na Salesforce. Então, na Salesforce hoje existe contexto, existe dado, existe processo. E chega num determinado momento que esses processos podem gerar acordos. Então, gera uma proposta, gera uma NDA, gera um contrato, gera um acordo, gera um termo, uma autorização, um documento. E é exatamente aí que frequentemente a gente tem uma ruptura, né? Por que que a gente tem uma ruptura? Vamos imaginar, eu gosto muito de exemplificar as coisas, né? Numa oportunidade comercial. Todos os nossos dados estão lá no Salesforce, né? Então a gente tem a conta, os contatos, as oportunidades, produtos, condições, histórico, tá tudo ali. Mas alguém precisa preparar o contrato depois disso fechado. E aí o que que acontece? Aí sai do Salesforce. Aí vai lá e procura um template lá nos documentos que você tem. Aí copia informação, cola informação, envia por e-mail. Aí o jurídico devolve uma outra versão. O comercial precisa alterar porque, sei lá, tá com uma condição diferente ali comercial. Aí outra pessoa aprova, aí outra pessoa tem que aprovar também. Aí entra uma outra área, aí acaba surgindo as versões, né? Aí vem o contrato final DOC, aí depois vem o contrato final V2, depois o contrato final aprovado. Depois o contrato final agora vai, né? E sempre é assim. Esse é o cotidiano de quem tem os termos, os acordos. Então, eu estou dando um exemplo comercial porque ele é muito simples de visualizar. Mas agora levem isso para um processo que envolve regulatório, qualidade, compliance, pesquisa clínica, medical affairs, farmacovigilância, jurídico, enfim. É aí que essa ineficiência operacional deixa de ser só irritante, né? Para algo que pode virar exposição. A nossa segurança começa a ficar em risco, né? E a Farm, ela não tem um problema de falta de documentos, muito pelo contrário. Existe uma característica muito particular da Farm, é que tudo tem que deixar evidência. Então, a gente tem contrato, a gente tem acordo, a gente tem consentimento, a gente tem risco, a gente tem registros, a gente tem aprovações, procedimentos, documentos regulatórios, treinamento, qualificação, enfim, tem tanta coisa. Então, o problema não é a falta de documentação. O problema é justamente o contrário, tem documento demais. E aí vem a pergunta, né? Onde que esse documento tá? Quando ele vence? Quem aprovou? Por que que aprovou esse documento?
o que que mudou, quem é o responsável, qual que é a obrigação que se gera esse documento, qual que é o prazo dele, tem uma renovação, tem alguma exceção. Bom, se amanhã uma pessoa diferente precisa reconstruir toda essa história desse documento, será que consegue? Será que tem informação suficiente? Então a gente precisa meditar sobre isso, né? Vamos pensar num documento bem crítico da operação de farma. Pode ser um contrato, pode ser um acordo com o fornecedor, um NDA, um acordo de distribuição. E aí, imagina que amanhã alguém pede para vocês assim: me mostra a história completa desse documento. Não o PDF final, tá? A história. Quem solicitou, qual foi o modelo utilizado, quais foram as informações que deram origem a esse documento, quem revisou, quem alterou, qual a versão anterior, quem aprovou a exceção. Enfim, tem tantas perguntas dentro de um documento. Vocês conseguiriam, em menos de 5 minutos, falar toda essa história sem procurar por muitos lugares? Eu acho que não, né? E essa é uma excelente pergunta para medir a governança documental dentro de uma companhia. Porque quando essa gestão ela está muito distribuída, a gente está falando de e-mail, de planilha, de pasta, de SharePoint, de mensagem, controle individual, processo manual, os problemas começam a aparecer, gente. Então, o primeiro problema é a falta de padronização. Porque cada pessoa usa um documento diferente, um template, uma cláusula, uma versão. Depois começam a ocorrer múltiplas versões. E aí você perde muito tempo tentando entender qual delas efetivamente vale. Aí depois tem as aprovações descentralizadas, passa para um, passa para outro, e aí você não consegue rastrear. A gente até sabe onde chega esse documento, mas não conseguimos reconstruir como chegamos naquele documento, né? E aí você não tem visibilidade, você não sabe com quem tá aquele documento, a gente tem pouco controle sobre os prazos, a obrigação daquele documento que foi gerado, a gente acaba dependendo muito das pessoas. E esse problema acaba se multiplicando pela indústria inteira, pela companhia inteira. Então, a gente começa agora a olhar um pouco por áreas, né? Dando exemplos de áreas, quando a gente está falando do comercial e da força de vendas que se concentra lá no Salesforce, a gente tem vários processos na área comercial. Então, a gente tem contrato com os distribuidores, contrato com hospitais, com clínicas, acordos comerciais com redes farmacêuticas, proposta, renovação. O Salesforce entra muito na camada de dados, né? A conta, a oportunidade, os contatos, os produtos, as condições comerciais que a gente ofertou, que a gente negociou. E aí, onde que a DocSign pode gerar valor aqui? Então, ela amplia essa jornada, né? Como que ela amplia isso? Ela puxa já automaticamente todos os dados existentes no Salesforce relacionados a essa tratativa que você está tendo, e ela vai trabalhar com templates, vai colocar revisões, vai acionar workflows, vai controlar as versões, vai tirar insights, né, por uso de inteligência artificial, vai formalizar, vai acompanhar status, vai armazenar. Então, fica tudo dentro de um único contexto. O ganho não é simplesmente assinamos mais rápido aqui, é um ganho de fato, mas não se resume a isso. A gente tem menos digitação, menos erro, menos retrabalho, mais padronização, mais visibilidade, mais controle sobre a aprovação, né? Então, isso é muito importante para os times comerciais para ganhar celeridade. Quando eu estou falando de assuntos regulatórios, compliance, qualidade, a gente entra num território que a governança pesa muito mais. Então, dependendo da arquitetura e dos sistemas especializados, a gente pode ter vários processos envolvidos aqui, né? Como a gente colocou aqui: aprovações de materiais promocionais, declarações, documentos de conformidade, SOPs, capas, controle de mudança, treinamento com aceite, enfim, tem muita coisa. E o Salesforce, ele pode concentrar a camada de dados aqui do produto, da marca, da região, da solicitação, do responsável, dos stakeholders e por aí vai. Então, onde que existe aqui uma jornada de acordo, de aprovação, de aceite, de formalização, que precisa ser conectada, controlada e aprovada? Aí, com essa resposta, a gente tem com o valor que a DocSign
pode levar para a organização de vocês. A gente está entrando com controle de versionamento, a gente está falando de workflow, de trilhas de atividades, de identificação, controles de acesso a esse documento. A segurança deixa de significar ninguém alterou o PDF e a segurança também passa a significar eu consigo provar o processo, o caminho que chegou até essa assinatura. E esse é o grande valor que o mercado farmacêutico precisa ter sobre controle, né? Quando eu estou falando de pesquisa clínica e medical affairs, a gente pode ter contratos com centros de pesquisa, contratos com investigadores, NDAs, CDAs, enfim, tem muitos processos aqui dentro. O Salesforce pode concentrar uma camada de dados, então a DocuSign vai casar processo com a camada de dados existentes no Salesforce e ela vai gerar os documentos, os acordos de uma forma mais automatizada. Por quê? Porque aqui a gente tem diferentes partes, diferentes organizações, diferentes responsáveis, então ela vai unificar tudo isso, né? E aí o DocuSign vai apoiar em toda a jornada documental de acordo, todo armazenamento, acompanhamento. E existe uma palavra que é muito importante nesse setor, que é evidência. A gente não basta saber o que aconteceu, eu preciso conseguir demonstrar como isso aconteceu. E a DocuSign vai te dar toda essa rastreabilidade também, tá? Quando eu estou falando do jurídico, a gente está falando de uma área que se liga automaticamente com o DocuSign, né? A gente, intuitivamente, a gente já se compreende que é jurídico. Porque o jurídico, ele está no meio dessa enorme quantidade de solicitações que ocorre dentro de uma farmacêutica. Então, contrato novo, aditivo, NDA, revisão, exceção, fornecedor. E aí existe um problema muito clássico quando a gente está falando de jurídico. Porque quanto mais tudo depende do jurídico, mais o jurídico vira gargalo. Mas quanto mais você remove o jurídico sem a governança, mais risco a gente tem. Então, a pergunta correta não é como eu tiro o jurídico do processo, jamais. Mas é como fazer o jurídico participar exatamente onde o jurídico gera valor. Então, na DocSign, a gente tem essa resposta. Como? Eu posso dar templates aprovados, biblioteca de cláusulas, regras, alçadas, fluxos condicionais. Se está dentro do padrão, ele vai seguir automático. Se sair do padrão, ele vai acionar automaticamente quem precisa analisar. Se tem risco, a DocSign vai avisar. Então, isso muda completamente o papel dessa área. O jurídico ele vai deixar de ser um roteador humano de documentos para concentrar energia nas exceções, nas decisões que realmente precisam da especialização dele ali, né? E aí a gente tem diversas outras áreas, como supply chain, compras, né, contratos com os fornecedores, e aí isso é muito importante, porque qual o prazo daquele contrato, qual é a SLA, quando renova, tem alguma condição específica, e aqui começa um problema que é muito comum. O contrato ele está guardado, mas o conteúdo operacional dele não está sendo gerenciado, ou seja, a gente até tem o documento, a farma tem esse documento, mas não necessariamente tem uma visibilidade sobre esse acordo. Guardar contrato e gerenciar contrato são coisas muito diferentes. Então, aqui ele vai te dar o que, que se gera a partir desse contrato, quais atividades, o que, o fornecedor precisa entregar para vocês. Então, você vai ter total controle sobre isso, né? Aí a gente tem farmacovigilância, a gente tem RH, eu poderia ficar aí dias falando de como cada área pode, é, pode sentir o impacto de ter uma DocSign dentro das suas operações. Porque o acordo ele é transversal à companhia, né? Então ele passa por tudo isso. Então, qual que é a mudança? Agora, a pergunta deixa de ser qual ferramenta eu uso para assinar, para ser como a minha empresa ela gerencia os acordos que fazem a operação acontecer. Como que eles nascem, de onde vêm os dados, qual o modelo utilizado, quem pode aprovar, qual a exceção, como a negociação aconteceu. Então, a nova DocSign, né, que a gente chama,
ela pega de ponta a ponta desse fluxo. Então, antes do acordo acontecer, ela vai estruturar a solicitação, capturar as informações, usar os dados certos, selecionar o template correto, aplicar regras, definir quem revisa, quem aprova. Durante esse acordo acontecendo, eu vou precisar colaborar, negociar, controlar alterações, administrar versões, escalar a exceção, formalizar, assinar, registrar evidência. E depois do acordo, ela vai te entregar o quê? Encontrar rápido essas respostas, a interpretar de uma forma muito mais simples, acompanhar, controlar prazo, gerenciar a obrigação, monitorar as renovações, extrair as informações de um determinado contrato. Então, o documento ele deixa de ser um arquivo morto, né? Isso é uma das coisas mais importantes dessa história, porque tradicionalmente a gente só salva o PDF pronto, mas tem uma quantidade tão gigantesca de informação dentro daquele documento, né? Data, valor, cláusula, obrigação, e grande parte dessas informações ficam presas nesse arquivo. Então, a lógica é: o documento não pode morrer depois da assinatura. Ele precisa ser vivo. Ele precisa virar uma informação utilizável, encontrável, pesquisável, gerenciável, acionável. Isso é uma mudança enorme. Ele precisa estar vivo para vocês. E aqui que o Salesforce faz muito sentido, né? Essa combinação fica muito poderosa, porque o Salesforce ele conhece o contexto da organização de vocês e a DocSign vai governar durante toda a jornada do acordo. Então, o Salesforce sabe quem é a conta, quem é a pessoa, quem é a oportunidade, qual é o produto, qual é o relacionamento, qual é o processo, qual é o dado, e a DocSign vai puxar essas informações de dentro do DocSign para tirar o acordo, para orquestrar a jornada, para revisar, para provar, para negociar, para formalizar, para interpretar, para acompanhar. Então, o CRM de um lado, o documento do outro, pessoas funcionando no meio, são a receita do sucesso para gerenciar os acordos de uma maneira mais segura, né? É... Agora vai falha um pouquinho, né? Porque hoje eu não saí de reunião. Então, essa jornada fica totalmente conectada. E cada área vai ter o seu valor em específico, mas que elas podem ser totalmente conectadas para cada um ter o seu resultado de sucesso, né? Então, para o comercial, a gente vai ter menos tempo esperando o contrato, mais visibilidade de onde o negócio está. Para o jurídico, vai ter menos trabalho operacional. Para o compliance, a gente vai ter mais evidência, mais rastreabilidade, mais padronização. Para a tecnologia, a gente vai ter menos processos isolados. Para movimentos, para contextos regulatórios e de qualidade, a gente vai ter mais controle sobre essas jornadas que exigem aprovação, histórico, formalização. Para pesquisa clínica, mais estrutura para jornadas documentais, né? Para compras, mais governança sobre esses fornecedores, sobre os prazos, sobre as obrigações. Para liderança, mais visibilidade, né? Porque uma coisa é administrar documentos e outra coisa é conseguir enxergar os acordos como parte da organização e com informações que enriqueçam o dia a dia das pessoas, né? Então, a grande mensagem desse webinar que eu gostaria que fosse não basta saber que documento foi assinado. Eu preciso saber como ele nasceu, quem participou, quem aprovou, qual foi a regra aplicada aqui. Eu preciso deixar ele vivo, né? Então, voltando lá ao início da nossa conversa, esse webinar não é sobre assinatura eletrônica, porque o grande desafio das organizações hoje não é simplesmente transformar a assinatura física em digital, como foi lá na pandemia, né? A transformação real acontece quando a gente consegue transformar um processo fragmentado numa jornada estruturada, um documento isolado numa informação conectada, uma aprovação perdida ali em evidência, uma obrigação esquecida em algo gerenciável, né? Um processo dependente de pessoas para uma coisa governada. E a gente consegue fazer isso sem pedir para a empresa abandonar todo o ecossistema que ela já trabalha. A gente pode só interligar a DocSign nos sistemas atuais que vocês utilizam, né? Então, eu até coloquei aqui que o futuro não é assinar documentos digitalmente, mas gerenciar acordos inteligentemente, né? E uma indústria como a farma, gente,
a velocidade precisa caminhar junto com o controle de vocês, né? Então a gente precisa ter rastreabilidade, a gente precisa ter evidência, e essa diferença importa muito, né? Mas eu já falei bastante aqui, eu acho que está todo mundo bem ansioso com a demonstração na prática disso acontecer, e eu quero apresentar para vocês o Montoto, que é o nosso arquiteto de soluções. Ele vai mostrar para vocês como essa conexão na prática pode acontecer entre Salesforce e DocSign. Só quero fazer uma provocação antes de passar a palavra para ele, que enquanto eles estiverem demonstrando, o Nathan também vai participar bastante aqui com a gente, eu queria que vocês fizessem um exercício enquanto vocês os escutam. Não olhem somente para a funcionalidade que eles estão mostrando ali. Não pensem, ele clicou aqui, ele criou o documento ali, ele aprovou isso. Tentem fazer uma outra pergunta para si mesmos. Onde existe algo parecido com isso na minha organização? Onde alguém está copiando os dados? Onde alguém procura a versão correta? Porque essa porque é nessa resposta, na verdade, vocês vão encontrar os primeiros processos em que essa jornada pode gerar valor dentro da operação de vocês. Vocês vão começar a ver os erros ou os gaps ali que estão impactando vocês no dia a dia e vão conseguir conectar o que o Montoto e o Natan vão apresentar hoje para gente. Então, meninos, é contigo. Obrigada, pessoal. Bom, obrigado, Giovana. Vou começar a compartilhar com vocês aqui. Só me avisem, por favor, quando estiverem vendo. Todo mundo vendo? Beleza? Perfeito. Bom dia novamente, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Para começar essa demonstração, eu vou continuar um pouquinho o que o Giovana já estava falando, né? Que a gente relembrar um pouquinho das dores que a gente quer resolver quando a gente integra ferramentas tão poderosas como, por exemplo, o DocSign e Salesforce, né? Nós temos muitos processos de assinatura e aceite de termos morosos, processos documentais sem governança, o famoso agreement trap, falta de organização documental, falta de visibilidade de dados, tudo isso a gente já conhece nos nossos processos, muitas empresas sofrem com isso muito ainda, e ainda mais empresas do mundo farma que são tão documentais. E a gente sempre coloca a culpa, né, desse processo na famosa burocracia, né? O processo burocrático, ele depende de várias áreas, depende de muitas pessoas, depende de um gestor que está de muito alto nível, que tem pouco tempo para poder ter essa revisão de processos, de documentos, acordos, contratos. E aí, nessa demo, a gente vai mostrar um pouquinho como a gente pode sumir com essa tal de burocracia e pode resolver bastante os nossos problemas. Então, logo nas primeiras telas, a gente vai tirar da frente uma dor que eu escuto muito dos clientes, inclusive eu vi recentemente 2 vezes na semana passada, que é, Montoto, pô, eu tenho N ferramentas que não se conversam, com N logins diferentes, eu preciso ficar gerenciando várias abas, várias telas do meu navegador para poder conseguir fazer o processo de ponta a ponta. Como a própria Giovanna já comentou anteriormente, né? A gente tem os dados no Salesforce e muitas empresas que ainda já evoluídas, que usam assinaturas eletrônicas, como por exemplo o DocSign, mas que toda vez que precisa assinar alguma coisa, precisa ir na Salesforce, fechou o contrato, vai enviar, pega os dados, copia na mão para um template que está em um SharePoint da vida, pega o documento, copia e cola, muda o nome, muda a extensão, coloca os dados na mão, joga para DocSign, tem que fazer login, tem que entrar no envelope, criar um envelope novo, pegar o documento, colocar os recipientes, colocar onde cada um vai ter que assinar manualmente. Então, esse processo hoje em dia, mesmo que melhor do que enviar um e-mail com o seu acordo, digitado ali manualmente, ele ainda assim traz uma morosidade que a gente pode resolver muito facilmente integrando as ferramentas de CRM com o DocSign. Nesse caso aqui, explicitamente, o Salesforce. Então, nessa tela inicial que eu vou mostrar para vocês, ela está representando aqui um Salesforce White Label, né? Então, bem no seu formato padrão. E que, nesse exemplo em específico, está representando aqui dados de um paciente, né, com seus dados pessoais, um responsável, um médico relacionado e dados pessoais desse paciente e de logística, certo? Mas poderia muito bem ser, né, um paciente que está, por exemplo, iniciando um tratamento recorrente, um medicamento específico em PSP. Poderia estar ser um paciente que está se cadastrando num programa de desconto PBM. Poderia ser um paciente que está aceitando termos para participar de uma pesquisa clínica em troca de algum benefício ali na indústria. Poderia nem ser um paciente, poderia ser um médico se cadastrando em HCP para poder participar de palestras e eventos dessa farmacêutica. Ou podia ser, por exemplo, nenhum agente externo, um agente interno, um time de farmacovigilância gerando um capa a partir de informações que já estão no Salesforce.
Então, seu CRM sendo a fonte da verdade, o dono dos dados, a partir do processo automático, gerando um documento que hoje em dia é feito na mão, né? Para exemplificar essa ação, dentro aqui do Salesforce, que poderia ser qualquer um desses casos que eu comentei, a gente colocou esse botão personalizado aqui na própria plataforma, para exemplificar para vocês visualmente como esse processo ocorre de integração entre as ferramentas. Mas eu queria já deixar uma pulga atrás dele, que esse processo, sim, ele poderia ser automático, tá? Aqui a gente está fazendo um manual para mostrar mais visualmente a integração, mas poderia ser automático também. Então aqui eu vou iniciar uma ação no Salesforce, e já muito interessante aqui, com o login do Salesforce, com apenas aquele clique de botão, essa tela já está em ambiente DocSign. Então essa tela já puxou dados de forma integrada do Salesforce para o ambiente da DocSign, dados pré-preenchidos, aqueles que já estavam salvos naquela tela anterior do nosso paciente. E aqui, a partir de apenas outro clique de novo, uma coisa que para mim é fantástica, a partir de um template pré-definido, onde já estão pré-definidos aonde os dados vão ser colocados nesse contrato, um novo documento é gerado a partir desse template, com os dados integrados do CRM, no seu formato pré-definido. Então a gente já pulou, percebam que aqui a gente já pulou diversas etapas que a gente já colocou anteriormente, eu e a Giovana aqui, como dores que a gente sente, né, do processos morosos que envolvem documentos que ainda as empresas ainda estão fazendo, né, de pegar o documento, de criar uma nova versão, de inserir os dados manualmente. Aqui, de forma automática, a gente já tem um documento pronto para enviar para assinatura. Eu também quero trazer aqui outra visão para vocês. Esse documento aqui é um documento simples, documento puramente textual, formatação super simples, mas que também poderia ser um documento um pouquinho mais elaborado, com imagens, com tabelas, com formatações diferentes, cores, né? Todo ali um documento um pouco mais moderno do que o anterior, apenas para dar para vocês essa visão também de poderia ser um documento mais elaborado. E aí, de novamente, com poucos cliques, a gente traz aqui para o paciente, para o médico, para o agente que vai fazer a assinatura, um e-mail para que ele possa, de novo, com 2 cliques, um no e-mail e um na assinatura, assinou o documento. Então, todo aquele processo de envio, da pessoa ter que abrir o e-mail, assinar digitalmente em outra plataforma, devolver de volta em outro e-mail ou por WhatsApp, resolvido aqui em pouquíssimos cliques. E também, não somente a assinatura final. Esse processo também poderia passar por fluxos automáticos de diversas pessoas, diversos departamentos, de forma completamente automática, com envio de aprovação. Então, não precisaria somente ser uma assinatura, poderia ser a aplicação de um selo jurídico, dizendo, né, que o jurídico viu aquele contrato, as cláusulas estão de acordo, ele não vai assinar, mas ele vai dar uma aprovação visual ou apenas em metadados do documento, né? Conseguindo tirar toda a trava de enviar e-mail, receber, a outra pessoa ver, aprovar, não viu o e-mail, deixou passar, caiu na caixa de spam com o documento faltou, não enviou todos os documentos que deveriam. Então, todas essas validações que podem ser feitas através de fluxo automático por trás da DocSign, toda de forma automática a partir daquela pequena ação do Salesforce, que poderia ser como também uma chamada de API, que inseriu um dado no Salesforce, automaticamente gerou um gatilho, esse gatilho já gerou o documento, já enviou para esse fluxo interno do DocSign, que já vai gerenciar todas as etapas de aprovação, edição, revisão do contrato, envio para pessoas externas, envio para revisão externa, né? Um cliente sem acesso a um login específico da DocSign consegue fazer a revisão, edição desse documento, volta para a DocSign e a partir desse momento a gente tem o retorno de dados, né, o fechamento desse ciclo de integração entre DocSign e Salesforce. Então, a partir que aquele documento ele é finalizado, ele é gerado e assinado de forma rápida no e-mail, os dados voltam para dentro do Salesforce. Por exemplo, aqui a gente tem alguns apps padrões, já que a própria DocSign disponibiliza para a gente, que dentro desse contexto desse paciente, desse médico, desse agente, desse coordenador, ele já tem todos os contratos que ele realizou, esse termo de assinatura, e de forma fácil também, clicando aqui, você pode abrir um pop-up e ver o documento para poder ter histórico, poder fazer auditorias futuras. Então, a sua área de compliance fala, pô, aquele paciente específico que aceitou para a gente uma clínica está reclamando
que os termos não foram corretos ou que não está achando o contrato, de fácil acesso aqui ele fica anexado dentro da Salesforce com acesso direto ali no DocSign. E aqui, metadados que são gerados, aqui um exemplo simples, né? Apenas com a data de assinatura do termo, mas apenas para exemplificar para vocês que todos os dados que são gerados na DocSign através desse fluxo todo de acordos, ele pode retornar para o DocSign em formato de dados, onde você pode aplicar em relatórios, em ações de inteligência artificial para extração de dados estruturados, análises feitas pelo seu time de compliance, time jurídico, time de vendas, para entender como é que estão os indicadores de cada mês, de fechamentos. E assim fecha o fluxo, esse fluxo simples, de uma simples assinatura de termos. Mas, novamente, isso poderia ser um fluxo muito mais complexo, com mais pessoas envolvidas, com mais dados sendo gerados pela DocSign, quando que assinou, quem assinou, em que estado que foi feita essa assinatura, quem que foi que aprovou esse contrato, quando, comentários que foram gerados durante o processo de aprovação. Então, a ferramenta também possui esse tipo de feature, onde, pô, ele foi reprovado, mas por que ele foi reprovado? Vai ter lá o comentário, para quem que fez a segunda avaliação, quem que fez a reedição desse contrato para poder se encaixar no termo. Ah, teve uma aprovação na terceira tentativa, quem foi que aprovou, quais foram os comentários da aprovação, tudo isso pode ser gerado dados e trazendo aqui tanto para a DocSign para análise na plataforma, quanto também para Salesforce, né? E aí, sempre lembrando, quando a gente mostra isso aqui, né, e a gente não fala, isso aqui não é sobre assinar, é sobre realmente eficiência operacional aplicada de forma personalizada ao ecossistema que o cliente está usando, né? Pode ser aqui um Salesforce, pode ser um HubSpot, pode ser uma Monday, mas aqui mostrando especificamente do Salesforce. E que o valor no final do mês, né, vinha a satisfação dos clientes de poder ter um processo que hoje em dia é feito de forma amorosa, de forma mais rápida, tanto para os clientes externos quanto para os nossos processos internos. Aí, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Natan. Eu vou... Olá. Obrigado, Montoto. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer conhecer vocês. Eu sou o Natan Gardim aqui da DocSign, sou consultor de soluções aqui, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do como que é o processo pós-assinatura, né? Como que é a parte de gerenciamento ali, de governança, ok? Quando o documento ele é assinado lá no meio do fluxo, lá do processo do Salesforce, ele automaticamente já é transferido para um repositório aqui centralizado dentro da DocSign, ok? E que possui ali a assistência por inteligência artificial. Então, como vocês podem ver aqui, essa é a carinha principal, tá bom, do repositório, onde todos os documentos eles ficam no mesmo lugar, facilitando aí a busca de vocês, os filtros, a busca por informações, como vocês podem ver ali as colunas, né, como o tipo de acordo, as partes que estão envolvidas em cada um dos acordos, o CRM também dos médicos, se cada documento também tem um responsável envolvido, e ele fica listado todos esses documentos que são finalizados lá no Salesforce. Quando você entra dentro do documento, como vocês podem ver ali o primeiro do João, que é aquela mesma conta que a gente estava usando de exemplo lá com o Montoto no Salesforce, a gente consegue ter a visualização aqui do documento com todas as informações preenchidas já, inclusive a assinatura dele e dos responsáveis ali, e a gente também tem uma abinha na esquerda, como vocês podem ver, de detalhes, que são todas as informações que a inteligência artificial leu nesse termo de aceite do João e trouxe para a gente em metadados. Então, ele traz as partes que estão envolvidas, ali embaixo acho que vai dar para ver um pouquinho melhor, se puder passar mais um, aí. Então, as partes envolvidas ali, que no caso é a Farmabon, né, que a gente usou aqui como exemplo só a farmácia fictícia, o João, por exemplo, que foi o que assinou, e outras informações mais complexas, né, como, por exemplo, data de início de vigência, os idiomas envolvidos também no documento, acho que esse passar tem mais um pouco também, e, lógico, aqui a gente usou o exemplo de um termo de aceite, mas a gente poderia ter vários outros metadados sendo puxados pela inteligência artificial, como, por exemplo, termo de rescisão, notificação de renovação, que eu acho que alguém perguntou aí no chat, tem como sim trazer essas notificações de renovação, de expiração do documento, parte de pagamento, parte de conformidade também. Então, todas essas informações aí a inteligência consegue buscar. Além também, caso vocês queiram personalizar alguns campos, como vocês podem ver ali no campo de outro, eu criei 3 metadados diferentes dos padrões que a DocSign entrega, como, por exemplo, o CRM, o responsável e a data de emissão do CRM do médico. Então, a gente consegue trazer essas informações e personalizar também esses metadados. Mais um.
Boa. E aqui só para mostrar para vocês um pouco da carinha, tem como também trazer essa carinha do repositório inteligente para dentro do Salesforce. Então, caso vocês queiram criar mais uma abinha ali dentro da conta do João, por exemplo, vai ser possível ver todos os documentos que foram envolvidos com o João lá dentro do Salesforce também, caso vocês não queiram sair do CRM. Então, é possível também ter todas as informações de inteligência artificial lá dentro do CRM. Bom, e aqui a gente estava falando até agora, né, pessoal, do processo de assinatura dentro dos fluxos. Mas aí você pode pensar, não tem como eu colocar documentos que eu já tinha, né, legado, por exemplo, dentro da plataforma para que eu consiga extrair essas informações com inteligência artificial? E a resposta é sim. Se você passar mais lá tem o maisinho lá em cima, que vocês podem fazer o upload de vários documentos e legados que vocês tinham e fazer a inserção deles dentro aqui da plataforma. Então, aqui são alguns formatos que são compatíveis com a plataforma. Basta vir aqui, selecionar os documentos ou enviar eles também de outras plataformas automaticamente, né, utilizando API ou conectores, e você joga ele todos ali para dentro da plataforma. Okay? E aí, até agora a gente está falando, bom, a gente tem todos os documentos centralizados no mesmo lugar, mas como é que a gente faz para organizar eles certinhos por categoria de documento, por partes, é aí que entra os conjuntos, tá bom? Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o conjunto. Lá dentro de gerenciar, a gente tem acesso aos conjuntos. O que são os conjuntos, né, pessoal? São tipo pastinhas, como se fossem pastas, mas ele está mais na categoria de, vamos supor, você tem vários documentos, que são esses aí de termos de aceite, e você quer colocar uma etiquetinha amarela lá, nele, por exemplo, nele, identificando que ele é daquela categoria. Então, aqui, como vocês podem ver, eu criei vários tipos de conjunto, e eu posso definir todos os documentos que são termos de aceite, que tem um responsável envolvido, eu posso marcar ele com uma certa marcação ali, uma etiquetinha amarela, por exemplo. E a DocuSign vai identificar que todos esses documentos, quando vier cair dentro da plataforma, a inteligência artificial ler o documento e verificar que tem um responsável envolvido, ele automaticamente já vai colocar esse documento na categoria de documentos que necessitam de um responsável. Então, o gerenciamento nem é manual também, você consegue colocar inteligência artificial para ler o documento e automaticamente já posicionar ele numa certa categoria de documentos, tá bom? E por que isso é importante? Aqui, como vocês podem ver, eu marquei todos esses documentos, que são os documentos que teve algum responsável envolvido, e eu posso tomar várias ações, né? Eu posso fazer o filtro ali para buscar eles, exportar todos esses dados que a inteligência artificial buscou para a gente, e exportar eles como CSV, por exemplo, ou PDF, Docs, eu posso fazer todo esse gerenciamento. E outra coisa importante, eu posso definir para cada conjunto, né, para cada fichinha que eu categorizo os documentos, quem tem acesso àqueles documentos. Então, vamos supor que eu quero que uma parte dos usuários da minha plataforma tenha acesso apenas aos documentos que exigem ali um responsável. Então, eles só vão conseguir visualizar os documentos que estão dentro desse conjunto, facilitando assim a governança dentro da plataforma e o gerenciamento de permissões de usuários. Certo? Pode pular mesmo. Aqui eu vou mostrar também um pouquinho como a inteligência artificial já separa as partes. Pode passar mais um, doutor. Então, como vocês podem ver, a inteligência artificial já separa todas as partes que foram envolvidas nos documentos, como, por exemplo, todos os documentos que foram ativos com a Pharmabon, que é a farmácia que a gente utilizou aqui como demonstração. E quando eu clico dentro da Pharmabon, eu consigo ter acesso a alguns relatórios, né, me mostrando quantos contratos eu tenho ativo com a Pharmabon, quantos documentos vão expirar em breve com eles, quais estão prestes a renovar, além também, pode passar mais um, os acordos. Então, eu consigo ver a lista completa de todos os acordos que eu tenho relacionados com aquela parte, que no caso aqui é a farmácia Pharmabon. E eu consigo gerenciar esses documentos aí de forma mais tranquila também. E para finalizar, que é uma parte muito importante, é a parte dos relatórios. Então, como que a gente pega esses dados que a inteligência artificial está fornecendo para a gente e cria relatórios para a gente analisar, criar notificações de renovação. E aqui, como vocês podem ver, é a carinha que a gente tem da criação de relatórios. A DocuSign já fornece alguns relatórios padrões, né, que você pode utilizar, como vocês podem ver ali, meu painel, acordos, renovações. Então, isso tudo está bonitinho ali, só que o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, foi um que eu criei personalizado justamente para o conjunto de documentos do termo de aceite daquela farmácia. Então, ele busca todos os documentos que estão relacionados àquele documento e me mostra aqui em gráficos, né, quais documentos tem responsável com pai, com mãe, sem responsável, os CRMs do médico também, por data de emissão, e como vocês podem ver ali embaixo também, o CRM
de cada um dos médicos. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês podem criar metadados personalizados lá na aba e depois utilizar esses metadados personalizados para criações aqui de relatórios. Se você entra dentro do CRM, por exemplo, ou de cada gráfico que você criou, você tem ainda mais uma exibição melhorada de cada um dos documentos. Então, aqui no caso, eu estou fazendo uma pesquisa de quais documentos eu tenho relacionados com o CRM de um médico tal. E eu consigo ver ali todos, por exemplo, os documentos envolvidos naquela lista ali embaixo, com todas as informações. Tá bom? Então, esse aqui, né, pessoal, é para vocês entenderem um pouquinho o poder que vocês vão ter depois da assinatura. Então, a assinatura, ela deixa de ser o foco principal, mas ela parte só uma partezinha do processo inteiro. E é extremamente importante a gente ter todos esses documentos num lugar só, para justamente facilitar aí a busca e a filtragem, assim, né, o filtro de todos esses dados, para facilitar o processo aí da vida de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra aí de novo para a Gi, acho. Bom, pessoal, então agora vocês conseguiram ver na prática, né, como que ocorre essa conexão entre Salesforce e DocSign. E eu acho que é super importante que vocês olhem para esse olhar de, como a gente mencionou, né, na nossa parte ali mais teórica, onde que eu consigo encaixar esse processo, onde eu consigo encaixar essa operação dentro da minha área, né? Eu sei que muitas vezes podem surgir dúvidas, escutando um pouquinho do que a gente apresentou. É interessante agora vocês refletirem onde estão os pontos de ruptura na jornada, nos acordos de vocês. E o que a gente propõe? Um diagnóstico, né? Para a gente te ajudar a entender e você ter essa visão do que pode melhorar, né? Então, aqui eu tenho um QR Code. Esse QR Code leva para a nossa especialista. Nesse QR Code você pode agendar uma reunião e a gente vai mapear junto com você onde estão os processos que ainda dependem de e-mails, de planilha, de controles manuais, quais jornadas que hoje começam no Salesforce e se perdem nessa etapa documental, onde existem esses gargalos de aprovação, de versionamento, formalização, quais contratos e acordos possuem mais oportunidade de automação e governança, onde que a DocSign e a Salesforce pode gerar mais impacto dentro da operação de vocês. Vai ser super relevante esse diagnóstico junto a vocês, e a gente está aqui super à disposição para continuar essa conversa agora no contexto operacional da sua área, da sua empresa. Tá? Então, não deixe de marcar esse diagnóstico com a Make It Simple e com a DocSign. Então, a gente está mega à disposição para a gente conversar e se aprofundar mais nessa conversa. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente está aqui prontos a atender.